E aí, galera? Esse é o episódio 0. Ah, você entendeu. Você tá no canal do Likes. Bem, hoje a gente tá fazendo mais um episódio do nosso vlog Aprendendo a Tocar Violão. Fernando aprendendo a tocar violão, porque afinal a gente tá ensinando ninguém, né? Você tá só acompanhando o trajeto que eu tô fazendo. E hoje a gente tem convidado. A gente tá aqui com o Júlio Ramírez. Deixa eu botar o Júlio na tela. E aí, Julião, se apresenta pra galera. E aí, pessoal, beleza? O Julião, ele é professor de violino. Professor de violão, a gente tá falando de violino agora, ó. Professor de violão e luthier de violão. Então você ensina a tocar e quando o cara quebra o instrumento, você ainda arruma. Isso, exatamente, né? Eu ensino violão, guitarra e baixo, né? E aí eu também mexo com violão, guitarra, baixo, violão de 12, cavaquinho, viola, né? Tudo que é dessa família dos populares das cordas, né? Fez corda, fez som, é popular, fala com o Júlio. Exatamente. Mas você ensina a tocar cavaquinho também ou não? Não, desculpa, cavaquinho não. Eu mexo, né? Regulo o instrumento, faço os reparos, mas ensinar mesmo é guitarra, violão e baixo. Boa. Então, qual que é a fita, galera? O Júlio, brother da antiga, tal, não vamos tocar nesse assunto, mas ele tá no nosso grupo do Zap. Se você quiser participar também do grupo do Zap, você vai mandar uma mensagem lá pra gente, na DM, @LikeSP, pra participar do grupo. E aí, eu chamei o Júlio pra ele poder tirar algumas dúvidas, porque, vocês sabem, né, velho? O André, ele é meio burro. E não conseguiu ajudar a gente assim como a gente gostaria. Então, resolvemos chamar um profissional pra perguntar algumas coisas. Júlio, vou fazer umas perguntas pra você, mano. Só que elas são meio burras também, tá ligado? Tenha paciência comigo. Não, demorou. Primeira pergunta, irmão. Eu comprei esse... Porra, eu tô com um blurzinho, né? Deixa eu tirar pra ficar melhor. Eu comprei esse violão, acho que no meio do ano, cara. E aí ia fazer o projeto acontecer, né? E o projeto demorou pra acontecer e ele ficou parado. Foi encostado lá no canto do quarto. E eu notei, cara, que ele tá sujo. Então, quando eu pego aqui na tarraxa, ele gruda. Quando eu pego aqui, ele gruda. Aqui no braço, nem tanto, mas eu sinto também que tem uma poeirinha aqui, que eu já passei um paninho aqui assim, ó, e não consegui tirar a poeirinha toda, tá ligado? Como se tivesse uma coisa até mais grossa grudada. Aí eu falei, caramba, velho, será que dá pra passar um lustramóveis pra limpar essa parada, tá ligado? E como você, luthier, professor, a porra toda, eu pensei em perguntar pra você, velho, pode meter um lustramóveis, mano? Cara, não, os tramóveis não é muito adequado, né? Na verdade, o que a gente costuma fazer, né? A gente costuma polir o instrumento, dependendo do acabamento que ele tem, né? Se ele for brilhante, por exemplo, a gente consegue fazer um polimento. Esse meu, por exemplo, ele é brilhante. Isso, instrumento fosco, né? A gente não pode polir, senão ele vai ficar brilhante, na verdade, né? O instrumento fosco, ele parou no processo antes de polir para ficar, né, brilhante. E aí eu tenho até uma guitarra, inclusive, que de tanto suar, né, aqui, ela tá polida com o próprio desgaste natural ali de esfregar o braço, né? Mas sonoramente falando, tem diferença do instrumento fosco pro instrumento brilhante? Não, quer dizer, se a gente for num universo bem purista, principalmente falando de violão, a princípio sim, tudo que vai dentro de um violão, o peso, né, a densidade do material vai mudar o som, né? Na verdade, os violões, aqueles violões de, R$100 mil, $100 mil, sei lá, eles são trabalhados com esse acabamento aqui, que é o que você tem, na verdade, no seu violino, porque esse violão é bem escuro, mas aqui Mas é a goma laca, né? Que é o acabamento que se usa em instrumentos de orquestra, né? E em violões, assim, que tem uma intenção de ressoar melhor, né? Na verdade, violões de luthieria mesmo, né? A gente vai ter esse violão que tá na sua mão, ele é um violão de R$100 mil? Não. Esse violão aqui, ele foi o meu TCC, na verdade, né? Então... Por que o seu braço é diferente do meu, mano? Tá vendo a minha mãozinha aqui, as tarraxinhas? Por que eu sou diferente? Porque o meu violão é um violão de nylon, né? Um violão clássico. Então, na verdade, você até comentou no outro vídeo, né? Que existe uma diferença, né? Com certeza, a diferença é bruta. Não lembro exatamente os valores, mas são muitos quilos de diferença de um violão de nylon para um violão de aço. Então, na verdade, por conta da tensão, quanto para não escorregar, né? A corda de nylon. Então, a gente tem aqui o sistema das tarraxas um pouco diferente, né? E toda a cara do violão é diferente porque a pegada dele é meio que para tocar outras coisas, digamos assim, né? Não existe certo, com o que a gente quiser, com o que a gente quiser, né?
Mas geralmente... existe a corda certa. Eu não posso, por exemplo, colocar uma corda de aço num violão de nylon e vice-versa. Não, a gente tem muito, existe muito violão, principalmente dos anos 90, anos 2000, aquele lance que tava encostado, que o cara pegou, e se eu botasse um aço, né? Então, assim, tem até violões que muita gente promete ali que dá para fazer um híbrido, mas na maior parte do tempo que a gente vai ver acontecendo é o cavalete descolando, né? No caso de você pegar um violão de nylon e colocar uma corda de aço, a tensão vai ser enorme, então ele vai começar a descolar. Muita gente já deve ter visto também o violão que tem o... Nossa, esqueci o nome. Ah, eu sei, que prende cordal. as cordas assim, né? Isso, chama Uma cordal. ponte, né? É uma extensão da ponte, porque se ela tá levantando aqui, você põe o cordal aqui, então ele ajuda a conter ali, porque aí o peso das cordas não vai ficar só na cola e na estrutura aqui do cavalete, né? Então são instrumentos bem diferentes em questão de estrutura, né? Do peso que eles aguentam, da forma como a gente toca, né? O violão clássico, ele tem a escala bem reta ali, né? Que vai gerar uma ergonomia diferente, que a gente vai acabar tocando coisas diferentes ali em relação a um violão de aço, por exemplo, que ele tem um raio mais acentuado ali na escala, né? Pra gente tocar acordes, pestanas ali de uma forma diferente, porque isso é um instrumento, né? A princípio feito por um lance mais de solo, né? Essa pegada mais do violão clássico, né? Então, se você vê, na verdade, um violão, na minha opinião, né? Tem gente que vai discordar, mas o violão de nylon, ele tá muito, para mim, ele tá muito mais perto da ergonomia de uma guitarra, na verdade, né? Que a guitarra, ela vai ter a escala um pouco mais reta, na verdade, né? Então, é um instrumento que dá para fritar um pouquinho mais, digamos assim, né? E deixa eu te perguntar, cara, é que assim, eu perguntei pro André e ele não conseguiu me responder. Quando eu seguro o violão, eu falei assim, André, quando eu seguro o violão, cara, eu tenho que segurar ele aqui, né, pra fazer o som, ou eu tenho que segurar ele aqui, né? Aí o André, ele é meio, né, aí ele falou assim, cara, não sei, eu seguro aqui. E eu toco aqui e dá certo. Mas eu já vi muita gente colocando ele no meio, assim, ó, entre as pernas e tocando dessa forma aqui. Tem alguma diferença? Tem um certo e errado pra isso, mano? Não tem certo e errado, na verdade, isso aqui é a postura do violão clássico, né? E, em teoria, é algo mais ergonômico, porque a gente acaba tendo uma proximidade maior do instrumento, então, dependendo do que a gente está tocando, de como a gente está tocando, a gente pode ter um proveito melhor de tocar dessa forma, mas, por outro lado, como professor, eu acho que, para quem está começando, não é necessariamente tão favorável ali, porque você está ainda se acostumando em balancear o peso do instrumento dentro do seu corpo. Muita gente tem dificuldade, às vezes, por conta até do material da calça que está usando, né? Que aí, tipo, você começa a treinar, passa meia hora, o violão, ele tá lá para frente, ele tá assim, né? Então, às vezes, a pessoa ela nem percebe, ela já tá com uma posição que, tipo, atrapalha bastante o treino dela, né? Então, é certo, é legal. Para quem é mais experiente, você vai ver que hoje em dia tem um lance que você compra principalmente para guitarra, que é para você fazer com que a guitarra fique assim no colo. Você tem guitarras, por exemplo, a minha guitarra, que ela veio faltando um pedaço. Caraca! Pra gente poder... Pô, essa guitarra é de roqueiro, hein? Caraca, meio Protest the Hero, tá ligado? Uma parada bem maldosa, né, velho? Você toca um som do demônio com essa guitarra aí? Ah, eu tento, né? Muito foda, mano, muito foda. E eu perguntei, se respondeu, mas eu não concluí, mano. No caso da limpeza, como esse violão aqui, ele tá muito, muito sujo, você nem recomendaria, então, eu tentar fazer alguma coisa muito drástica? Seria melhor levar pra um profissional? Se tá muito sujo, seria legal levar para um profissional. Grudento, nojento. Porque o que pode acontecer? Dependendo do que tem no meio dessa sujeira, você pode tentar limpar e ter algum grão, alguma coisa ali, que vai implicar em mais riscos ali, que pode até implicar em mais riscos, mas na verdade é interessante até alguém que tem um pouco mais de experiência polir depois, né, fazer um outro polimento, para poder tirar esses riscos e trazer a pintura ali pro estado original. Mas assim, no geral, é interessante a gente cuidar do instrumento no dia a dia mesmo, né? Sempre uma coisa periódica, né? Tipo, todo dia você dá passar um paninho. Passar um paninho, principalmente nas cordas. Tem gente que tem a mão que sua muito, muito mesmo. Então, assim, Lembra do Gurosa? Sim, com certeza. O Gurosa, ele tinha esse problema. Ele tinha que... A mão dele na guitarra aqui suava, ele tinha que passar um paninho, porque senão ele oxidava a corda. Acaba com a corda inteira. Tem um camarada meu, um aluno meu, na verdade, que ele mora no Canadá, e ele veio ano passado pra cá.
E aí eu fui fazer uma graça, troquei as cordas dessa que tá aqui atrás para ele poder tocar e tal. Legal. Cara, passou um dia aqui. No dia seguinte que ele foi embora, eu fui olhar as cordas, elas estavam podres, cara. Podre. Nossa, velho, porque ele soa muito. Ele soa muito, não é nem o suor, mas é também a salinidade que tem no suor, né, da pessoa, que vai acabar atacando mais ali. Quem mora na praia tem que tomar um cuidado muito maior com o instrumento, né? A maresia acaba com o instrumento, né? Acaba com o instrumento. O instrumento, se a gente for pensar, é meio que quase como um carro, nessa parte mais cosmética, na verdade, né? O que a gente faz é polir, como pule um carro, né? O trabalho do cuidado. Mas, no geral, principalmente se o instrumento ele for invernizado, todo fechado, bonitinho, não for na madeira natural, você consegue passar pano úmido, tranquilo, e tirando, né? Você pode até, de repente, tentar amolecer em um cantinho ali essa gordura para ver se ela começa a sair, e depois você, né, insistir um pouco mais ali com esse pano, porque querendo ou não, também, instrumento que é preto, brilhante, assim, ele vai marcar muito, muito, muito. Qualquer pegadinha que você der, ele vai ficar e é a condição do instrumento mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Mas com relação à parte da madeira, né? A gente pule, a gente faz isso. E aí você falou das tarraxas, né? Dependendo do material da tarraxa, ou de repente ponte de guitarra, né? Que também é de alumínio, a gente pode de repente usar um WD para tirar. Tem ponte de guitarra que fica muito, muito suja, né? Que a mão direita fica ali, fica juntando, tem muito canalzinho, né? Muita coisa, então junta uma gororoba bem forte ali, e às vezes para tirar aquilo tem que ser um WD mesmo, deixar agindo, passar um cotonetezinho. Então depende muito do material da peça para fazer alguma coisa. Nesse seu caso ali eu tô vendo que a pega dela, ela não é de metal, né? Ela é talvez de plástico. Onde que é a pega? A orelhinha, né? A própria tarraxa. Ah, tarraxinha aqui, isso aqui. Isso, exatamente. É de plástico a ponta, né? É plástico. Então já é legal tomar cuidado, né? Talvez um WD não seja uma ideia tão interessante. Então é de trabalhar ali na insistência da flanela, a água, né? De repente um pouquinho de sabão ali, mas depois, né, seca muito bem, tira o sabão muito bem ali, porque qualquer coisa que a gente deixa pode acabar virando uma oxidação também. Mas nos casos mais extremos a gente tem que desmontar as tarraxas todas, botar instrumento antigo, tem que botar no ferrox, por exemplo, né, para tirar a oxidação, né? Então depende do estrago, né? E cara, vamos dizer que a gente não tem um público, por exemplo, muito, sei lá, no Nordeste. A galera que assiste o canal dos Lycans é mais a galera São Paulo, Rio, a galera um pouco mais esse eixo aqui. Mas vamos dizer que a gente tem um cara que tá muito longe de você, mas ele gostaria de um suporte seu pra avaliar alguma coisa nessa pegada mais luthieria, não aula. Dá pra fazer uma análise online disso, mano? Para eu dar uma orientação para a pessoa? Por exemplo, ô Júlio, eu tenho um violão aqui, cara, mas ele não tá soando muito bem, eu acho que ele não tá muito bem regulado. Você consegue, tipo, online olhar e falar assim, realmente você vai ter que levar no luthier, alguma coisa assim? Ou precisa o cara botar a mão, tocar e falar assim, realmente ele não tá alinhado, tem que mexer? O quanto que dá pra fazer online desse trampo, entendeu? 100% claro que não, né? Não tem como, tem coisa que realmente só pegando, só medindo com a régua mesmo, né? Não tem muito como, Entendi. Mas o principal, na verdade, assim, para poder dizer e falar, não, é bom você mandar para alguém, ou de repente tentar aprender algum reparo, ver alguma coisa na internet, se for alguma coisa mais tranquila, dá para dar uma orientação, dependendo do quanto a pessoa na verdade, eu vou precisar fazer alguns testes que a pessoa vai precisar olhar para mim, na verdade, né? Então, por exemplo, o que é o mais comum de acontecer com o instrumento? A gente está, né, passando esses dias ali por bastante oscilação do clima, né? Nossa, São Paulo tá horrível. São Paulo tá horrível. Calor de 40 graus, chove. Exatamente. E a madeira é viva, e ela anda pra caramba, dependendo da madeira. Se for uma madeira mais mole, vai andar mais. Baixo, barato, geralmente tem o braço bem comprido e a madeira não é tão boa, né? Então ele empena bastante. Exatamente, por isso que a gente tem o tensor, na verdade, né? Violão clássico normalmente não tem, né? Mas violão de aço praticamente todos têm, guitarra todos têm, baixo todos baixos têm. Que é o seguinte, a gente vai ter sempre ou aqui na frente, né, na mão ou no headstock, às vezes a gente tem um canalzinho aqui ou uma tampinha, não sei se é o caso do seu, o seu não é aqui. Mas, na verdade, se a gente olhar então aqui do outro lado, onde acaba o braço, se você olhar por dentro aqui da escala, você vai ver um buraco de uma chave Allen.
Tem. Isso é o acesso, né? A Não chave sei que a se gente o usa. pessoal não vai conseguir ver isso aqui não, mas deixa eu tentar. Dá pra ver sim. Ó, eu mudei minha câmera aqui pra dar um zoom pra galera ver. Ó, tá vendo aí? É esse carinha que você tá falando aqui, bem no meio do braço, né? Estrutura de metal, né? Que ela serve para a gente conseguir ajustar de volta a madeira. Porque como a gente tem, né, no caso do violão de aço, por exemplo, que você tinha falado da tensão ser muito grande, dependendo de como a gente apoia o instrumento enquanto ele está guardado, a gente ajuda as cordas a puxarem mais ainda o braço para frente. Então, você foi dormir no frio, deixou o violão encostado na parede assim, né? Às vezes a gente deixa ele assim de frente, né? Então foi dormir no frio, deixou ele encostado assim, no meio da noite virou um calorzão, né? Então, na verdade, você já tem os quilos das cordas que estão puxando o braço para frente, você tem o próprio peso do violão que está ajudando esse movimento para frente, e aí você tem o calor que ajudou a amolecer a madeira para ajudar esse movimento a acontecer também. Então, o mais comum que a gente tem ali, na verdade, se o instrumento for bem regulado, ele vai durar alguns anos ali a regulagem dele, sem precisar de um reparo mais sério ali, principalmente dependendo de como a pessoa toca, enfim. E o que pode acontecer, e aí pode acontecer tipo uma semana depois que você tirou o instrumento da luthieria, tanto que eu aviso, falo, ó, calor, o instrumento é vivo, qualquer coisa pode ligar, a gente dá uma mexida, né? Que é o tensor, porque qualquer coisa que acontecer aqui, que esquentar muito o braço vai para frente, e aí a gente tem que trazer ele para trás. E aí tem um teste bem simples que a gente consegue fazer para dizer se o tensor está no lugar, que é você tocar com a mão esquerda, pode ser na sexta corda, né? Na primeira casa, e com a mão direita, você vai tocar na última casa possível ali do violão. E aí você vai olhar meio que pro meio, na altura ali da casa 12, e vai ver a folga que existe entre a corda e o traste da casa 12, que tem as duas bolinhas, as duas marcações. Tô vendo. Você vai ter meio que assim o tamanho de um cartão, né? O diâmetro ali de um cartão de cartão, né? De empresa, né? De papel, enfim, mais grosso. Não, cartão. Isso é cartão de. É um cartão meio de crédito, assim. Eu acho que esse aí já é até um pouco grosso, na verdade. É algo. É um espacinho bem fininho, então. É um espacinho bem fininho, porque é assim que a gente garante se o braço está reto, na verdade, né? Reto, ele não pode ficar, porque senão naturalmente vai ter trastejo, porque aí os trastes vão ter uma diferença ali e vai se atropelar, né? Então a gente dá pra ver esse espacinho, cara, legal. A gente deixa uma pequena folga. Se de repente a gente vê que isso daí já tá batendo 1 milímetro, talvez já dá para abaixar um pouquinho ali. Então, se existe um teste que dá para fazer de forma remota, é esse, principalmente. E o básico, né? Você vê se o instrumento está trastejando, a própria queixa da pessoa que está, né, com problema, às vezes ela fala, não consigo tocar, tô com dor. Não, vamos ver se essa corda não tá alta, né? Às vezes a pessoa ela não vai ter uma régua correta para a gente ver a altura das cordas, mas às vezes, tenta pôr uma palheta na casa 12, ver se ela passa, né? E a gente consegue ter uma ideia ali do que tá, da altura que tá acontecendo ali naquela região, né? Porque na verdade a gente tem alguns padrões que a gente tenta seguir ali, né? É legal a gente saber que instrumentos têm um limite de regulagem, né? Que a gente consegue, não é todo instrumento que a gente vai conseguir deixar as cordas super baixas, porque às vezes tem braços que tem problema de torção, tem violão de nylon que não tem tensor, então o processo de regulagem ele é um pouco mais, né, limitado nesse sentido. Então, existe essa margem e existe o gosto também, né, da pessoa que está tocando, porque tem todo instrumento de corda ele vai ter algum nível de trastejo, né? E aí, na verdade, é a tolerância dessa pessoa em relação a isso que vai determinar ali o quão baixa ou alta a gente vai deixar as cordas. Então tem cara que eu não quero nenhum trastejo, eu quero ação alta mesmo, vou fazer mais força, não tem problema, mas é a pegada do cara. Às vezes o cara é de uma pegada mais jazz, raiz, assim, né? Toca com uma guitarra semiacústica, que geralmente a gente tem essa pegada, né, em específico, ou às vezes o cara é um fritador, ele, pode trastejar um pouquinho ali, mas eu quero a corda quase que líquida, né? Eu não quero colocar força nenhuma para tocar as notas, que é o jeito do cara conseguir tocar partes mais rápidas, enfim, coisas mais difíceis. Fazendo uma analogia, é tipo os games de hoje em dia, né?
ou você escolhe performance ou você escolhe o visual. No violão, então, se você deixar a corda alta ou a corda baixa, você está fazendo uma escolha. A corda baixa, ela é melhor para você fritar, ou seja, como é que eu falo? A forma de digitar ali, ela fica mais ágil, porque a corda está mais perto do braço. Porém pode trastejar mais, e se não quer trastejar, que é um som extremamente limpo, o cara vai ter talvez uma dificuldade pior, né, uma maior dificuldade para digitar, porque a corda tá mais alta e vai exigir dele mais precisão, mais força para poder fazer as notas. Exatamente. E aí a gente também tem o outro fator no balanço, que é a tensão das cordas, né, na verdade. O comum ali para violão de aço é a gente ter 0,11 ou 0,10. Eu, particularmente, acho a 011 muito pesada, porque o violão de aço ele já é um instrumento mais pesado, um pouquinho ali, a pegada dele é mais pesada do que uma guitarra, do que um violão de nylon, né? Então eu, por exemplo, eu recomendo sempre para os clientes ali usar a corda 010, porque ela é mais leve. E aí a gente tem pessoas doidas na internet, né? Por exemplo, o Yngwie Malmsteen, né, guitarrista, ele fala que ele toca com ação bem alta, por conta do timbre, para não ter nenhum trastejo. O timbre ele sai um pouco mais instalado, um pouco mais forte também. Só que ele toca com corda 0,8, né? O normal de guitarra é 0,9. Eu nem sabia que tinha 0,8. Exatamente. Então, assim, ele tá com a corda mais alta, só que é uma corda muito mais mole, muito mais fina. Então é todo um balanço ali, né? Que acaba sendo... Isso faz parte da jornada de um músico, né? Você experimentar, você ver, você testar. Aí você fica anos com uma corda, com um setup ali de um jeito. Fala, não, acho que eu quero diferente agora. Enfim, tem vários prós e contras, na verdade, né? Cara, eu tenho mais 1 trilhão de perguntas, mas eu acho que a gente tem que encerrar, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Eu queria te fazer só uma saideira, pelo que você falou de guardar. Qual que então? Eu guardo o meu violão num apoiozinho que tem, que ele fica em pezinho assim. Qual que é a melhor forma de você encostar teu violão, por exemplo, para você deixar ele guardado? Tem que colocar na capa, pode pendurar, coloca no chão. Qual que você acha que é a forma que você vai usar que é mais, sei lá, segura? Certo. A primeira coisa que eu recomendo, principalmente para aluno, né, é nem pensar na capa, na verdade, porque quanto mais a gente tiver o instrumento no campo de visão, mais a gente vai ter aqueles 5 minutos que a gente não tocaria, mas a gente passa e fala, oh, que bonitão, deixa eu tocar um pouquinho você. E é isso que é meio que uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de alguém, principalmente quando está começando, né? Você tocar o máximo de vezes, de períodos ali, o máximo de encontros que você puder com o instrumento. Então, para fora da capa, sempre melhor, né? Claro, se não tá tocando, vai viajar, guarda o instrumento. Né? Teve um aluno meu que ele foi fazer uma reforma na casa dele e deixou a guitarra pendurada. E ele tinha mandado a guitarra fazia 1 mês para eu regular, tinha polido a guitarra inteirinha, tava bonitinha, e aí ele veio perguntar o que ele podia fazer para limpar, né? Eu falei, putz, cara, não sei, né? Porque é aquela coisa, poeira de obra, ele vai riscar a guitarra dele, dependendo de como limpar, né? Tem que bater um ar ali. Mas enfim, para não fugir da pergunta, o ideal é você ter ele exposto para você no suporte. O suporte pode ser o suporte de parede, né, que vem pendurado pelo headstock aqui. Então, né? Esse aqui pendura tranquilo, não tem problema nenhum deixar ele que fica pendurado aqui num ganchinho. Nenhum problema, exatamente. Em teoria, é que eles têm um ângulo muito curto, né? Então, os que apoiam aqui, né, eles vão meio que naquela onda do que eu falei de você contribuir para o braço empurrar ali em função das cordas. Só que geralmente eles ficam num ângulo tão retinho que é muito pouco ali. E na verdade, quanto mais para baixo ele tiver apoiado aqui no braço, menos pior, né? Se ele for muito apoiado aqui em cima, você vai ter uma. Para falar sobre aula, né? Para a pessoa poder ver um pouquinho, principalmente de como eu toco e tudo mais. O ideal seria no meu Instagram, que é Julio, né? Julio com 2 U's. Vai estar na tela, vou colocar para você. Beleza, então. Então, Julio, né? Julio com 2 U's, _ Ramírez, com Z no final. E aí, na verdade, em relação ao trabalho de luthieria, o legal seria chamar no Zap mesmo, que é 916661306. Mas também, se quiser falar de aula no WhatsApp, não tem problema, pode chamar direto aqui. Legal. Pelo Instagram, a pessoa vai ver um pouquinho mais de conteúdo mesmo, né? No Instagram ela consegue ter uma noção, por exemplo, do que você já entrega como, né, performer.
Isso, exatamente. Pô, legal, velho. Top, top. Então, deixa eu só voltar pra minha cara aqui, pra dar um tchau pra essa galera maravilhosa. Bom, obrigado, galera, pelo tempo aí. Vocês viram, né? Subimos de nível. Pegamos um cara pro agora pra conversar num nível diferente. Então agora o bagulho tá ficando mais sério. Semana que vem, mano, segunda-feira, tem vídeo novo nessa parada. Curte, compartilha. E se você tiver qualquer dúvida para o Julião ou para o Lycans, manda no comentário aí do YouTube que vai ser da hora de responder.